Oi, gente, nossa aula de hoje é sobre propriedades periódicas, ok? Só que para a gente poder entender bastante o assunto de propriedades periódicas, a gente tem que estar, assim, muito bem centrado ali, muito bem estudada a parte da tabela periódica em si, das famílias, dos períodos, da configuração eletrônica, para a gente poder levar esse assunto adiante sem ter dúvida. Então, antes de começar essa aula, certifique-se de que você está bem no conteúdo da semana passada. Caso não esteja, é melhor parar um pouquinho, rever o assunto, distribuição eletrônica ao longo da tabela periódica, família, período, o que significam as camadas, o que significam os períodos, qual a relação entre família e elétron diferencial. Isso vai ser muito importante na aula de hoje. Então, se você tem dúvida, é melhor dar uma paradinha, fazer a revisão, para depois retornar aqui com a gente, ok? Então, quando nos referimos à periodicidade nas propriedades atômicas, nós estamos nos referindo às propriedades que os átomos vão ter em função do seu número atômico, sendo que as mais importantes são raio atômico, eletropositividade, eletronegatividade, potencial de ionização e afinidade eletrônica. A periodicidade nas propriedades dos elementos, pessoal, é o resultado das configurações eletrônicas dos átomos, que também tem uma periodicidade. É por isso que a tabela periódica se chama tabela periódica, porque o que é uma coisa periódica? Uma coisa periódica é uma coisa que se repete ao longo de um intervalo. Então, por exemplo, a gente tem a Copa do Mundo, que se repete de 4 em 4 anos, assim como as Olimpíadas. A gente tem as fases da Lua, que vão se repetindo ao longo do mês, né? As fases, a Lua nova, minguante, crescente. Então, são eventos periódicos, ok? Que vão se repetir ao longo de um tempo. E é o que acontece com a tabela periódica. Você tem a configuração eletrônica dos elementos se repetindo ao longo do período, que são nada mais nada menos que as nossas linhas horizontais. Bora começar a falar sobre o raio atômico. O que seria raio atômico? O raio atômico, pessoal, seria a distância entre o centro de um átomo e os limites da nuvem eletrônica. Lembrando que a gente trabalha com 7 camadas, né, 7 níveis eletrônicos, mas que na verdade eles são infinitos. Quando a gente trabalha com a distância do centro do átomo ao limite de sua nuvem de elétrons, a gente está querendo falar sobre as camadas que estão preenchidas, os níveis preenchidos, ok? Eu não posso pensar aqui nesse momento em infinitos níveis para os átomos. Simplificadamente, então, nós vamos ter que o raio atômico vai ser a distância entre o centro do átomo e a sua camada de valência. Que é quem essa camada de valência? É o nível de energia dos elétrons mais externo desse átomo, ou seja, a última camada preenchida. Então, como consequência do átomo não ser rígido, né, não ser uma esfera maciça, como previa Dalton, como previa Thomson, vai ser meio difícil a gente calcular esse raio exato. Então, a gente tem que calcular um raio médio. Então, devido à dificuldade de se obter raio de átomos isolados, né, através de raio-x, por exemplo, a distância entre os núcleos dos dois átomos ligados de um mesmo elemento no estado sólido vai me dar esse raio médio, então é possível fazer esse cálculo. E a partir daí, então, dividir essa distância média por 2, e essa distância média dividida por 2, então, vai ser o raio de Van der Waals, ou seja, o raio atômico covalente do átomo. Aí você vai me perguntar, mas eu não tenho um raio-x, eu não tenho como pegar uma molécula de uma substância simples para determinar qual a distância média entre os núcleos. Então, como é que eu, aluno de ensino médio, vou conseguir determinar, olhando ali para a tabela periódica, olhando para o elemento químico, né, o símbolo dele, ou qual é o raio desse elemento? Como é que é possível comparar sem ter equipamentos, teoricamente, qual elemento químico tem um raio maior ou menor? Será que isso é possível? Sim, gente, isso é possível. Para a gente poder determinar, olhando teoricamente um elemento químico, qual deles é o que apresenta maior raio atômico dentro da tabela periódica, é muito simples. É só a gente
determinar qual a quantidade de níveis eletrônicos, né, de camadas que o elemento possui. Por que isso? Porque quanto maior o número de camadas ou de níveis eletrônicos do elemento químico, maior vai ser o raio atômico desse elemento. Então vamos imaginar um elemento com um nível e outro com 2 níveis. O de maior raio é quem tem 2, um de 3 e um de 5. O de maior é quem tem 5, um de 6 e um de 3. O menor é o que tem 3. Então é muito simples. Eu vou determinar então na tabela periódica ou fazendo a distribuição eletrônica qual a quantidade de níveis que cada um desses elementos apresenta. E quanto maior a quantidade de níveis, maior é o raio. Lembrando que dentro da tabela periódica, quando a gente desce, né, no período, o primeiro período tem um nível, o segundo tem 2, o terceiro tem 3, o quarto tem 4. Isso quer dizer que à medida que a gente desce na tabela periódica, a quantidade de níveis aumenta. Então, o raio atômico também aumenta. Bom, gente, a questão é simples. Se você estiver comparando dois elementos de um mesmo período, como, por exemplo, o sódio e o cloro, o sódio é um elemento do grupo 1, o número atômico dele é 11, ele é do terceiro período. O cloro tem número atômico 17, ele é também do terceiro período. E eu quero comparar qual dos dois apresenta o maior raio. Então, o sódio tem 3 níveis e o cloro também. A minha pergunta é: como é que eu vou decidir quem é o maior, sódio ou cloro? É muito simples. Quando o elemento apresentar o mesmo número de níveis eletrônicos, terá o maior raio o elemento que apresentar o menor número de prótons, ou seja, a menor carga nuclear. Mas por que isso, Luciano? Porque, gente, pensa, a carga do núcleo é a quantidade de prótons. Quanto mais prótons ele tem, mais esses prótons atraem os elétrons da eletrosfera. Então, o que vai acontecer aí? Quando o núcleo é muito grande, muito gordo, muito cheio de prótons, ele vai atrair mais os elétrons, fazendo então com que o raio diminua. Então, é muito simples avaliar. Você vai ter que perceber ali, dentre dois elementos, qual é que faz uma maior blindagem, ou seja, qual é aquele que tem a maior carga nuclear. O que tem a maior carga nuclear, ele puxa mais os elétrons, fazendo então com que o raio atômico seja menor. Então, dentro da tabela periódica, é fácil perceber como é que esse raio atômico aumenta. Então, o raio atômico é sempre maior quanto maior a quantidade de camadas, ou seja, os elementos de baixo têm raio maior. E dentro de um mesmo período, os elementos de maior raio sempre vão estar do lado esquerdo e o de menor raio, no mesmo período, sempre vão estar do lado direito. Vamos ver se eu entendi? Vou perguntar, hein? Vamos lá. Eu tenho um elemento que tem 3 níveis e outro que tem 5 níveis. Um de 3 e um de 5. Quem é o maior, pessoal? O de 3 ou de 5 níveis? Isso mesmo, o de 5. Agora eu tenho um de 2 e eu tenho um de 4. Agora eu quero saber quem é o menor. Quem é o menor? O que tem 2 níveis ou o que tem 4 níveis? O que vocês me dizem? Muito bem, o menor é o que tem 2. Agora vamos para aquela história onde empata. Então agora eu vou ter 2 elementos, tá bom? Os 2 elementos vão ter 4 níveis, 4 camadas. K, L, M, N. 4. Esse elemento aqui, esse primeiro aqui, ele vai ter 20 prótons no seu núcleo. 20. E esse aqui vai ter 35. Então 4 níveis com 20 prótons, 4 níveis com 35 prótons. A minha pergunta é: quem vai ser maior, quem vai ser menor? Então vamos pensar? O número de níveis é o mesmo, mas a carga nuclear desse aqui é de 20 prótons e a desse aqui é de 35 prótons. Então quem exerce a maior força sobre os elétrons? Os 20 prótons ou os 35? Muito bem, os 35. Então esse aqui encolhe mais e esse encolhe menos. Então eu vou ter isso aqui. O de 35 prótons é menor e o de 20 prótons ele vai ser maior. Então os dois estão no mesmo período. Os dois têm 4 níveis, mas como esse aqui tem 20 prótons e esse aqui tem 35 prótons, esse aqui vai encolher e esse aqui vai aumentar. Então o raio do de 20 é maior que o raio do de 35. Entenderam? Vamos fazer outro? Vamos pensar agora aqui, ó. Um elemento tem 3 níveis e o outro também tem 3 níveis. Os dois têm 3 níveis. Só que esse elemento de 3 níveis aqui, ele tem 12 prótons. 12. E esse aqui, ele vai ter 15. Esse tem 12 e esse tem 15. Uma diferença bem pequenininha. 12 e 15. E aí, o que você me diz? Quem tem maior raio?
O elemento de 3 níveis com 12 prótons, o elemento de 3 níveis de 15 prótons. Vamos pensar? Vamos lá. O que tem 12 prótons e o que tem 15 prótons, quem atrai mais? O de 15. Então, o de 12 é maior e o de 15 é o quê? É menor. Entenderam? Tudo bem? O primeiro conceito que a gente vai estudar aqui agora é o conceito de eletronegatividade. Só que para começar a falar em eletronegatividade, eu queria te fazer uma pergunta. A pergunta é a seguinte: os átomos tendem a se ligar, certo? A gente tem a teoria do octeto, que é a teoria que diz que para estabilizar, um átomo precisa ter 8 elétrons na camada de valência. Ou 2, né, no caso lá dos elementos que atingiu o dueto. Ok, mas a minha pergunta é a seguinte: quando eu trato de ligações covalentes, né, onde há compartilhamento de elétrons, porque na ligação iônica existe um elemento que doa e outro elemento que recebe, e não é a mesma coisa que acontece na ligação covalente, pois na ligação covalente há um compartilhamento de elétrons, a minha pergunta é: será que o par eletrônico da ligação covalente fica sempre parado no meio da ligação? Ou ele tende a ficar mais próximo de um ou de outro elemento? Essa é a pergunta. Para explicar esse fato, foi criado o conceito de eletronegatividade. A eletronegatividade, também chamada de caráter ametálico, é uma propriedade periódica que vai medir a tendência de um átomo a atrair ou não os elétrons durante uma ligação química. Quanto mais eletronegativo o átomo, mais fortemente ele atrai os elétrons. Então, durante a ligação, os elétrons tendem a ficar mais tempo perto de um do que do outro. Então, é importante entender isso. Os elétrons não ficam o tempo todo no meio. Eles tendem a ficar mais próximos de um elemento do que do outro. E a esse conceito, né, a essa característica, eu vou chamar de eletronegatividade. Dentro da tabela periódica, os elementos mais eletronegativos são os ametais, porque eles tendem a receber elétron, e os metais não. E são os ametais de raio pequeno, uma vez que o raio menor tende a aproximar mais o elétron do núcleo, fazendo com que ele se sinta mais fortemente atraído. Então, dentro da tabela periódica, a eletronegatividade tende a aumentar sempre de baixo para cima e da esquerda para a direita. Contrário à eletronegatividade, nós temos o conceito da eletropositividade. Então, se a eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem em atrair o elétron da ligação, a eletropositividade já é o contrário, né? A eletronegatividade é o caráter ametálico e a eletropositividade é o caráter metálico. É a tendência que o átomo tem em doar elétron. Então, quem vão ser os elementos mais eletropositivos? Os elementos mais eletropositivos da tabela periódica são os metais, porque os metais são bons doadores de elétron, uma vez que o raio deles é sempre o maior raio. Então, você vai sempre, quando você estiver pensando em eletropositividade, procurar metais e os metais de maiores raios. Ok? Dentro da tabela periódica, o elemento mais eletropositivo é o meu amigo frâncio. E o elemento menos eletropositivo é o meu amigo hélio. A próxima propriedade periódica é chamada de afinidade eletrônica ou eletroafinidade. As pessoas ficam achando que afinidade eletrônica e eletroafinidade é a mesma coisa que eletronegatividade. Gente, a mesma coisa não é, mas na prática eles são muito parecidos. A grande diferença está no conceito, porque eletronegatividade é a capacidade que o átomo tem de atrair o elétron da ligação, enquanto a eletroafinidade ou afinidade eletrônica é a energia que o átomo libera ao ganhar um elétron. Então, esse átomo ele tem que estar no estado gasoso, aí você vai adicionar um elétron nele e ele vai liberar, então, uma certa quantidade de energia. Então, esse é o conceito de afinidade eletrônica. Mas, na verdade, pessoal, é mais ou menos a mesma coisa. Os elementos que têm maior afinidade eletrônica da tabela periódica são os ametais de raio pequeno. Por quê? Porque a proximidade do núcleo com o elétron vai fazer com que seja mais fácil esse elemento atrair o elétron. Então, ele atrai esse elétron, ele estabiliza e joga energia para fora, libera energia. Por isso, esse conceito de afinidade eletrônica é diferente de eletronegatividade, porque envolve energia liberada. E o de eletronegatividade, ele envolve apenas a aproximação de elétron durante uma ligação química.
Vamos agora para o último e derradeiro conceito, que é o conceito de potencial ou energia de ionização. O que seria o potencial ou energia de ionização? O potencial ou energia de ionização é a energia mínima necessária para que a gente possa arrancar um elétron de um átomo. Então, é claro que esse processo ocorre naturalmente, né? Mas existem alguns que não acontecem naturalmente, então eles têm que ser feitos em laboratório. Por isso que é uma grandeza que pode existir para qualquer elemento químico, inclusive para os gases nobres. Apesar da tendência deles doar elétron ser praticamente nula, mas é possível fazer essa medida em laboratório. Então já dá para ter uma ideia, né, gente, de como é que vai ser essa questão de tirar elétron. Será que quem é que é mais fácil tirar o elétron aí? É mais fácil tirar elétron do elemento do raio grande ou do elemento de raio pequeno? O que vocês acham? Quanto mais próximo do núcleo, quanto mais afastado do núcleo, eu vou precisar de maior energia ou de menor energia? Vou precisar de maior energia quando o raio for menor. Quanto menor o raio, mais difícil tirar esse elétron, então maior o potencial ou a energia de ionização. Elementos com raios grandes, eles tendem a ter potencial de ionização menores, tudo bem? Então é mais fácil tirar o elétron de quem tem raio grande, é mais difícil de quem tem raio pequeno. Só que tem uma coisa bacana, nem sempre o átomo ele vai perder apenas um elétron. Por exemplo, se eu pego um elemento grupo 1, ele tem um elétron na última camada. Se eu pego um elemento grupo 2, ele tem 2 elétrons na última camada. Se eu pego um elemento do grupo 13, ele tem 3 elétrons na última camada. A minha pergunta é, será que eu gasto a mesma energia para tirar o primeiro elétron, o segundo, o terceiro, o quarto? Não, né, gente? É sempre mais fácil tirar o primeiro elétron. No primeiro elétron, você tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons para aquele átomo. Então, a atração que o núcleo exerce sobre a eletrosfera é uma. Quando o átomo perde o primeiro elétron, a quantidade de prótons dele continua a mesma. Porém, a quantidade de elétrons dele diminui. Então, eu vou ter um próton a mais em relação ao número de elétrons. Isso quer dizer que a carga do núcleo ela fica mais efetiva em relação à eletrosfera. Então, o núcleo atrai mais a eletrosfera. Então, fica cada vez mais difícil retirar o elétron. Então, a tendência é que para tirar o segundo elétron, eu vou gastar uma energia maior do que para tirar o primeiro. E isso vai piorar quando eu quiser tirar o terceiro. Isso acontece também, gente, porque o raio do átomo ele sempre diminui. À medida que a gente tira o primeiro elétron, o raio do átomo não é mais chamado de raio atômico, agora ele é chamado de raio iônico. E o raio do íon ele é menor. Então, se o raio do cátion, né, do íon positivo é menor, é mais difícil eu tirar o elétron. Então, à medida que eu vou tirando os elétrons, o raio tende a ir diminuindo. Isso é uma verdade para qualquer átomo. Então, se a gente quiser avaliar como é que aumenta a afinidade eletrônica dentro da tabela periódica, os elementos de maior afinidade eletrônica vão estar embaixo ou em cima? O que você me diz? Os de maiores raios ou de menores raios? Vão ter maior afinidade eletrônica os elementos de cima, os que têm raio o quê? Menor. E vão estar mais próximos dos metais ou dos ametais? O que você me diz? Mais próximo dos ametais. Então, lá na região do flúor, do cloro, estão os elementos de maior afinidade eletrônica. Mais uma vez, o gás nobre não entra nesse conceito, porque gás nobre não quer receber elétron, tudo bem? Bom, assista a aula, faça os exercícios, eu espero que vocês tenham gostado e a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Então fique em paz, fique com Deus, até a semana que vem. Beijo!